Olá, boa noite. Uma satisfação estar aqui, atendendo ao convite da minha amiga Graça Freire, para a gente falar aqui dentro um pouquinho hoje, né, sobre o bem e sobre a felicidade. Então, agradecendo aqui o convite da Graça, através da Casa Espírita, o Caminho, Casa do Caminho, Simão Pedro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre se fazer o bem realmente gera felicidade. Vocês podem fazer comentários, tá? Podem fazer perguntas aí do lado, podem escrever, fazerem comentários. Eu vou usar alguns slides, mas vocês podem fazer pergunta. A nossa amiga Leida está aí dentro acompanhando e ela pode colocar as perguntas no ar e a gente vai trocando ideias. Então, através dos comentários, vocês podem perguntar, podem fazer comentários, podem discordar de mim, fiquem à vontade, tá bom? Meu nome é Marcos Gabriel, e como toda reunião cristã, a gente tem sempre a boa prática, criar uma abertura que nos ampare, né, para que a gente tenha uma noite de paz, né, uma noite boa, uma noite tranquila para todos nós. Então, eu vou convidar a vocês a gente fazer fechar um pouquinho os nossos olhos para a gente fazer uma prece, que é a nossa prece de abertura dos trabalhos de hoje, né? Lembrando que em toda reunião como essa, temos a participação de encarnados e dos nossos irmãos desencarnados que se encontram no plano da vida. Sejam eles nossos espíritos protetores, sejam eles os nossos entes queridos, sejam eles espíritos de luz que estão próximos a nós, ou sejam eles todos aqueles que necessitam, neste momento, de estar conosco, irmanados, discutindo a boa nova de Jesus. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um encontro em nome do Cristo. Então, vou convidar vocês para a gente fazer uma prece. Mestre Jesus, no início dessa noite, viemos aqui ao seu encontro. Cada um de nós que se encontra sintonizado nessa corrente de oração e de prece, sejam encarnados ou desencarnados, temos nossas necessidades, temos as nossas aflições, temos nossos medos, temos nossas dificuldades, nossas vicissitudes, nossos sonhos. E aqui os apresentamos a seus pés, Jesus. Sabemos que não tem sido fácil para ninguém. Os problemas são tantos. Às vezes temos a impressão de que o mal vence. Mas sabemos que não é assim. Sabemos que faz parte da lei de Deus que todos nós, seus filhos, se encaminhem para a angelitude. Assim como o nosso planeta tem que avançar, sair do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, também nós, almas e espíritos, precisamos avançar um degrau no nosso desenvolvimento moral, para que possamos, todos juntos, irmanados nessa mesma corrente do bem, deste bem feito a cada um de nós, possamos fazer com que essa vibração do planeta Terra alcance novo patamar. Novamente, Jesus, falhos e frágeis que somos, viemos a Ti pedir que fortaleça a nossa fé, que não nos deixe de forma alguma desanimar. Não podemos desanimar. Nos ajude a ter bom ânimo, nos ajude, Jesus querido, a permanecermos firmes na confiança absoluta do amor de Deus por nós.
que jamais possamos desistir, que jamais possamos parar. Sabemos que a vida é movimento e que nós possamos movimentar a vida e neste movimento fazer todo o bem que possamos a cada um que cruzar o nosso caminho. Que assim seja. Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, numa pequena apresentação, e novamente me coloco à disposição de vocês ficarem à vontade aqui dentro para se manifestarem, fazerem perguntas através dos comentários. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre faça o bem e seja feliz, né? Faça o bem e seja feliz. Será que isso é possível, né? Será que de fato é possível a gente fazer o bem e ser feliz? Então, o bem. O que é o bem, né? Então, vamos lá. Olha o que nós temos no dicionário sobre o bem. Todo e qualquer fator capaz de gerar condições ideais ao bem-estar, ao aprimoramento e ao progresso de um indivíduo ou de uma comunidade. Conjunto de princípios e regras de conduta, em determinada época e em um grupo determinado, considerados fundamentais para propiciar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos indivíduos e do grupo, salvaguardadas a vida e a dignidade de todos. Tudo que é bom e positivo, conforme a ética própria de um agrupamento humano, todas as ações, obras ou palavras capazes de ensejar a felicidade e realização das aspirações pessoais de um indivíduo. Tudo aquilo que gera aperfeiçoamento espiritual ao ser humano, aproximando-o e tornando-o semelhante à divindade ou a Deus, considerado símbolo da perfeição e fonte de onde emana toda evolução e felicidade das criaturas. A própria divindade ou Deus, considerados fonte de onde emana todo o progresso e felicidade do indivíduo e símbolo acabado da perfeição. Tudo aquilo que gera benefício, vantagem, alívio, bem-estar. Belíssima, né? Uma definição do que é o bem. Agora vamos ver, dentro da nossa doutrina espírita, o que é o bem. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar à moral? E os espíritos respondem a Kardec: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Lindíssima, né, essa resposta. Como pode, então, pergunta Kardec, se distinguir o bem do mal? E aí os espíritos reforçam, olha, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Olha que definição linda, né? Na definição anterior, a gente viu o que é o dicionário, né? O que a etimologia da palavra diz do bem, o que é o bem. E agora está aqui dentro dos espíritos deixando claro para a gente que o bem é tudo aquilo que se conforma à lei de Deus, enquanto que o mal é tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus. Portanto, o título da nossa conversa hoje, Faça o bem e seja feliz, nós estamos falando, pratique as leis de Deus e seja feliz. Porquanto, se eu não praticar o bem, eu estarei me afastando das leis de Deus. Então, essa definição para nós do bem. Né? Então, todas as vezes que a gente fala, eu quero praticar o bem, eu quero vibrar no bem, eu quero me comportamentar, ter o meu comportamento linkado ao bem, que as minhas atitudes reflitam o bem. Nós estamos dizendo, então,
que nós estamos fazendo tudo isso conforme as leis de Deus. Então, todas as vezes que o meu comportamento, a minha atitude, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha emoção, o meu agir, ele avança em relação ao cumprimento das leis de Deus, significa que eu estou fazendo o bem. Todas as vezes que eu não estiver fazendo isso, que eu não estiver cumprindo ou caminhando no sentido das leis de Deus, eu estou fazendo mal, seja por ação ou por omissão. Então é uma grande responsabilidade para todos nós. E ser feliz, né? O título da nossa conversa é fazer o bem, né? E seja feliz. Faça o bem e seja feliz. E o que é ser feliz? Também a gente vem para uma definição aqui do nosso dicionário. O que é felicidade? É um estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. Alegria, contentamento, fortúnio, júbilo. Acontecimento ou situação feliz ou alegre. Sorte, sucesso, ventura. E vamos ver aqui dentro o que Kardec nos trouxe. Então, lá no Livro dos Espíritos, A Felicidade na Terra, Kardec faz uma pergunta muito forte aos espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Olha como essa pergunta ela é muito importante, a pergunta 920, né? Kardec está perguntando se nós podemos gozar de completa felicidade estando aqui no planeta Terra. E os espíritos são taxativos. Ó, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então vamos meditar um pouco nessa resposta, né? Se a Terra é um mundo de provas e expiações, é utópico a gente querer conviver e viver num mundo de provas e expiações, querendo ser absolutamente feliz ou gozar de uma completa felicidade. Por quê? Porque a nossa vida foi nos dada aqui dentro como prova ou expiação, como está dizendo os Espíritos. Mas depende de cada um de nós, está aqui dentro dos Espíritos falando, a suavização desses males e ser o tão feliz quanto possível. Portanto, então, aqui dentro, o primeiro item é que nós vamos buscar a felicidade possível. Eu estar o tempo todo em estado de graça, em estado de alegria plena, em estado de júbilo, como nós lemos aqui dentro no slide anterior, é uma utopia. Senão nós não estaremos aqui. É uma verdade. E Kardec faz a seguinte pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Ele reforça, né? E os espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria felicidade, infelicidade. Então, aqui os espíritos estão falando: olha, na verdade, quem lhes causa infelicidade são vocês mesmos. E completam ainda: praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Novamente, a felicidade possível, como a gente viu anteriormente, né? Sobre o bem é tudo aquilo que nos busca, aquilo que nos traz a lei de Deus. Portanto, a primeira resposta clara que nós temos para faça o bem e seja feliz está aqui. Os Espíritos dão na resposta da pergunta 921. Praticando a lei de Deus, que nós vimos que é o bem, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a nossa existência, ou seja, tão grande quanto possível. Então, portanto, faça o bem e seja feliz, é possível. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E aqui eu queria trazer para vocês reflexões do Evangelho, reflexões da Bíblia, né? Então, aqui Paulo, em Gálatas 6, 9, 10, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família
da fé. Olha que exortação maravilhosa Paulo faz aos Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem. Quantos de nós, muitas vezes, começamos a ajudar, seja uma obra social, ou um parente, ou um amigo, ou um centro espírita, uma igreja, e aí a gente recebe algum tipo de ingratidão e a gente se cansa de fazer o bem, a gente desanima, né? Olha, a gente está ajudando esse, mas são tantos, eu não vou conseguir ajudar todos, então eu desanimo. Paulo está falando que isso nos afasta da lei de Deus. Portanto, a gente viu pela introdução que tudo aquilo que nos aproxima da lei de Deus facilita o nosso processo de ser feliz. Tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus está trazendo infelicidade aos nossos corações. Outra coisa importante, olha o que Paulo fala, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Então, eu vou dizer para vocês, se a gente quer fazer o bem, a hora é agora, é de imediato. Não adianta a gente falar assim, ó, se um dia que eu aposentar, eu vou fazer tal. No dia que eu ganhar na loteria, eu vou ajudar isso. No dia, não, é hoje, enquanto a gente tem a oportunidade. Todas as vezes que a necessidade bater a sua porta, através de um outro irmão, é a oportunidade que a gente está recebendo para fazer o bem. E nós não podemos olvidar essa responsabilidade e essa oportunidade que a gente está recebendo. Portanto, se tiver a oportunidade, por favor, façamos o bem. Aproveitemos todas as oportunidades para a gente conseguir, de alguma maneira, praticar a lei de Deus, agir dentro da lei de Deus e nos aproximarmos assim, cada vez mais aqui dentro do seu Criador, né, do nosso Criador maravilhoso. Olha essa reflexão, né? Essa reflexão, quem nos traz é o próprio Mestre Jesus. Lá em Lucas 6,38, Jesus nos diz: deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então aqui Jesus está nos dizendo aqui dentro da lei do retorno. Aquilo que eu entrego é aquilo que eu recebo. Portanto, se eu sou pródigo em oferecer de mim para o outro, eu sou pródigo na caridade, oferecendo a caridade material a quem não tem, dividindo o que eu tenho com quem não tem, seja na caridade moral, oferecendo apoio, amparo, abrigo, ombro. Tudo que eu dou é o que eu recebo. Está aqui dentro Jesus dizendo, deem e será dado a vocês. Mas também se eu der ao outro indiferença, egoísmo, orgulho, hipocrisia, se eu der de mim para o outro isso, é o que eu vou receber, porque faz parte da lei de Deus, daquilo que eu der é o que eu recebo. Então Jesus faz uma exortação para nós aqui, e diz, ó, transbordante será dado a vocês. Significa que todo bem que a gente faz, como disse um espírito tão elevado, será o nosso advogado em algum momento. Então, eu vou dizer a vocês, está aqui dentro, olha. Queremos ser felizes? Façamos os outros felizes. Queremos estar alegres? Façamos, tiremos um sorriso do rosto do outro. Queremos aqui dentro estarmos em paz, levemos paz ao outro. É isso que Jesus nos exorta. Gente, fique à vontade de fazer algum comentário. Quando terminar a apresentação, eu vou ficar na tela também e a gente vai poder dialogar com as perguntas. Jesus, agora lá em Mateus 25, versículos 34 a 36. Olha que Jesus diz, então dirá o rei, ele estava contando uma parábola. Então ele diz, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de beber, de comer. Tive sede, me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo
e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Olha que coisa belíssima. Nessa parábola lá em Mateus, Jesus fala dos dois, né? Que vão chegar alguns e vão passar à direita do reino, né? Ou seja, são aquelas pessoas que foram o quê? Caridosas. Foram aquelas pessoas que praticaram do quê? Da caridade. Foram aquelas pessoas que fizeram o quê? O bem. E aí ele dá exemplos, olha, eu tive fome, né? Me deu de comer, tive sede, me deu de beber. E é muito interessante, porque a sequência desses versículos, na mesma parábola, as pessoas dizem, mas Jesus, quando foi que te demos de beber, de comer? E ele fala, quando vocês fizeram isso a um pequenino, ou seja, a um espírito só que seja, independente de quem seja, for a mim que fizeram. Olha que promessa linda Jesus faz para a gente. Não é, gente? Olha só, ele está falando para nós que todas as vezes que eu fizer o bem para alguém, é a ele que eu estou fazendo. E que nada ficará sem lembrança de Deus e do Cristo. Todo bem que a gente fizer, esse bem vai para a nossa conta lá dentro, a nossa conta corrente moral. Portanto, isso é mais um incentivo para que a gente faça o bem e a gente procure aqui dentro, através disso, nos beneficiarmos através da nossa paz interior e dos júbilos que recebemos. Não é fazer o bem buscando isso, mas entender, e é isso que Jesus diz tão claramente para nós, que faz parte da lei de Deus, que quando eu me ofereço, quando eu me coloco à disposição do outro, faz parte de uma lei imutável, que é uma lei divina, que eu receba até em dobro, em triplo, ou quantas vezes for necessário, a minha bondade. João, o apóstolo João, né? João, um apóstolo querido por Jesus, o mais novo de todos os apóstolos e o único apóstolo que desencarnou aí dentro sem ser assassinado, né? Então João escreve, olha que lindo, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem boca, mas em ação e verdade. João é fantástico, né? Olha que coisa maravilhosa. E aqui é muito importante a gente entender. Ele não está falando que Deus vai retirar o amor de quem não pratica o bem. Ele está falando como pode permanecer nele o amor de Deus. Ele está invertendo o processo. Ou seja, se eu não reparto com meu irmão, sabendo que ele não tem, e eu tenho, como permanecer em mim o amor de Deus, ou seja, o meu amor por Deus? Significa que eu estarei sendo incoerente. É exatamente o que ele complementa com o segundo versículo. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Portanto, não adianta a gente só falar de amor, não adianta só a gente falar da caridade, se a gente realmente não coloca isso em ação e verdade. E é o que ele está falando. Se eu não pratico bem, eu me afasto das leis de Deus. Ao me afastar das leis de Deus, inexoravelmente, é a infelicidade que eu vou encontrar. Tiago, né? Tiago Maior escreve esse texto, né? Tiago, se muitos não sabem, Tiago era irmão de Jesus, né? Irmão de fato de Jesus, né? Filho de Maria. E Tiago escreve, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si, se não for acompanhada de obras, está morta. Esse texto de Tiago é fortíssimo. E se a gente conhece a história de Tiago, se a gente conhece, inclusive é o nome da nossa casa espírita aqui dentro, que eu estou atendendo esse convite tão gentil da graça, Casa do Caminho Simão Pedro. Portanto, o primeiro templo, né, cristão foi a Casa do Caminho, lá em Jerusalém, coordenada por Pedro, João e Tiago.
E Tiago era exatamente aquele que buscava ter uma boa relação com a comunidade judaica para que conseguisse com isso donativos, conseguisse com isso recursos financeiros para que a Casa do Caminho abrigasse a quantidade enorme de pessoas doentes, maltrapilhas, né? Pessoas com doenças graves, pessoas com necessidades graves. Então é bom a gente entender, quem leu e estudou Paulo e Estevão, vai conseguir compreender isso. Então, por isso que a gente compreende claramente essa exortação do Tiago, dizendo o que adianta a fé se eu não tiver também a ação? Ele está dizendo aí, o que adianta alguém chegar conosco e falar, olha, a minha família está com fome. O que adianta a gente dizer, olha, Deus te abençoe, vá com Deus, né? Vai lá, pense em Deus, ore, e mandá-lo para casa? O que adianta, né? Então, a fé sem obras é uma fé morta. Portanto, nós precisamos agir. E é muito interessante isso, porque a caridade, ela não é uma virtude inativa. A caridade é uma virtude ativa. Se eu não fizer o mal, eu não estou sendo caridoso, não. Eu preciso fazer o bem, ou seja, eu preciso ter uma vontade ativa para que, aí sim, eu realmente esteja praticando a caridade. Ainda Tiago, olha que coisa linda. Exatamente do que eu estava falando. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui o Tiago está falando exatamente da omissão, do silêncio dos bons. Então, se eu sei o bem que eu preciso fazer e eu não faço, eu estou indo contra a lei de Deus. Jesus, numa daquelas passagens que os fariseus o provocam, ele fala, se você não tivesse falado isso, você não tinha pecado. Mas se você falou, é porque você enxergou. Se você enxergou, então agora você comete pecado. E Jesus também diz, lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, diz, a quem muito for dado, muito será cobrado. Aqui, eu queria lembrar a todos nós que somos irmãos espíritas, tentamos ser, né, cristãos, de uma maneira geral, católicos, evangélicos, espíritas, que todo esse processo nós estamos passando do ano passado para cá, com situações de saúde, com situações de cerceamento de liberdade, com situações de proibição, de tirania também sanitária, eu queria dizer para todos nós que somos cristãos, que se a gente sabe o que tem que fazer e não faz, nós estamos indo contra a lei de Deus. E lembre-se, não é o que a gente fala, é o que a gente sabe de fato dentro do nosso coração e na nossa mente. Nós sabemos se nós estamos agindo de acordo com aquilo que a gente gostaria que agisse conosco ou não. E é o que Tiago está colocando aqui dentro. Não basta não fazer o mal. O bem é uma virtude ativa. Atos dos Apóstolos, né? Até esqueci de colocar aqui dentro, mas aqui quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Então, Paulo, lá no Atos dos Apóstolos, diz, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Então, isso foi Paulo, né? Lá no Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas, lá dentro, médico de homens e de almas, Paulo fala, em tudo que eu fiz, ou seja, em toda a jornada dele, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, precisamos ajudar os fracos. Esses fracos, podemos entender como os fracos de espírito, como os fracos de condições materiais, como os fracos de condição de formação. E ele está dizendo que nós precisamos trabalhar e ajudá-los. Essa é a nossa função. E diz e lembra Jesus, olha, maior felicidade em dar do que receber. Imagine nós, haveria mais felicidade nós em dar, em ajudar, em secar uma ferida, ou nós temos essa dificuldade? Portanto, cabe a cada um de nós agradecer a oportunidade que a vida nos traz de fazer o bem a alguém. É motivo de júbilo, é motivo de agradecimento a Deus de quando Ele nos dá uma oportunidade de fazer o que precisa ser feito.
Eu me recordo que eu estava coordenando um evangelho presencial, e alguém comentou comigo que ele estava no supermercado, ele deu o exemplo, né? Era um casal, o homem deu o exemplo que ele estava no supermercado, e aí quando ele estava ali para passar as coisas no caixa, apareceu alguém precisando, com família, tudo, e ele pegou e fez ali um rancho e pagou, é isso para essa pessoa. E eu falei para ele, você não tem ideia de como você tem que ficar agradecido a Deus. Porque se tinha 5, 6 caixas, qualquer um poderia ter ajudado, mas o espírito protetor daquela pessoa foi lá pedir para você, e você ajudou. Portanto, na hora que tinha aquela necessidade, você pode ter certeza que cada um de vocês que estava no caixa tinha um espírito protetor falando, olha, pede para o meu aqui, pede para o meu aqui, pede para o meu aqui, por favor. Por quê? Para dar a você a oportunidade de fazer o bem. Então, é uma oportunidade. É o que Jesus disse, há maior felicidade em dar do que receber. Eu trouxe lá do Velho Testamento, em Provérbios. Olha que provérbio interessante. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Falamos, então, que fazer o bem traz felicidade. Então, nós estamos falando aqui dentro que aquele que é justo, ou seja, aquele que pratica o bem e faz o bem, ou seja, aquele que pratica as leis de Deus, os seus filhos são felizes. Felizes são os seus filhos porque vê nos pais um exemplo, porque vê nos pais aqui dentro uma demonstração, um legado do que é o fazer correto. E, portanto, aumenta muito a chance desses filhos copiarem essa bondade dos pais, né? Então, o homem justo leva uma vida íntegra, leva uma vida correta, e são felizes os seus filhos, né? Então, essa sabedoria judaica, né, lá do Velho Testamento, olha, traz coisas maravilhosas. Uma coisa que eu faço todos os anos é ler. Tem 2 livros do Antigo Testamento que todos os anos eu leio os 2 livros, Provérbios e Eclesiastes. Isso me lembra muito aqui dentro da responsabilidade da gente passar uma vida aprendendo, da gente passar uma vida angariando sabedoria. Jesus, lá em Lucas, olha que palavra, olha que frase linda. Vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Jesus. É lindíssimo isso. Jesus está falando, então, que nós precisamos angariar tesouros no céu. Angariar tesouros, ou seja, nós vimos lá atrás que Jesus também diz, olha, aqui está aquela pessoa que você curou a fome, curou a sede, portanto, aquilo que importa, de fato, para Deus, é o bem que a gente faz. Este é o tesouro agradável a Deus. E Jesus complementa, onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. O que Jesus está dizendo? Aonde estiver aquilo que você valoriza, ali está a sua alma. Portanto, não há nenhum problema de uma pessoa trabalhar e de forma digna conseguir amealhar grandes recursos. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz num capítulo o uso providencial da riqueza, como é importante que haja riqueza para que haja investimento na ciência, para que haja investimento em desenvolvimento intelectual do homem, para que depois, a partir daí, tenha o desenvolvimento moral. Mas, se você coloca ali o seu coração, ali seu tesouro, ali está seu coração. Ou seja, são as pessoas realmente materialistas. São as pessoas que medem as outras pessoas pelo quanto elas têm no banco, por quanto de joia ela está usando, por qual a grife da roupa que usa, ou o carro que usa, ou a casa que tem. E ali está seu tesouro. Eu acho que aqui, é desse texto de Jesus, que eu vi tanto exagero, né, tanto medo exagerado da morte nesses últimos 2 anos. Um medo terrível da morte. Pode ter certeza que todas as pessoas, que é claro que a gente tem receio, né? Mesmo assim a gente tem receio, a gente sabe que a morte não existe, é só o fim do corpo físico, mas mesmo assim a gente tem receio. Mas esse pânico, esse medo exagerado, quem
quem passou isso, e quem viveu isso, ou quem ainda vive isso, é porque o seu tesouro não está nas coisas imperecíveis. E eu vou dizer para vocês uma coisa que meu amigo Alexandre sempre diz. Tudo aquilo que Emmanuel diz, e aí o Alexandre sempre reforça, tudo aquilo que os meus olhos veem é transitório. Tudo. Tudo. Esse computador, o telefone que vocês estão assistindo, o nosso vestuário, a casa que nós estamos, tudo que os meus olhos veem é transitório. Está, mas não é. A única coisa que são os tesouros que a gente angaria no céu, no plano espiritual. E esses tesouros nós angariamos quando a gente faz o bem a outro e a nós mesmos. Provérbios, de novo, lá no Velho Testamento, olha a promessa, né? Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. A resposta, de novo, do nosso dia de hoje. Faça o bem e seja feliz, porque ao fazer o bem, o Senhor o recompensará. Isso é uma coisa muito importante. A gente muitas vezes acredita que quem vai nos recompensar é quem a gente ajudou. E aí muitas pessoas se fecham, como a gente leu anteriormente, Paulo falando ali dentro, né, que a gente não deve desanimar em fazer o bem. Então tem gente que fala, olha, alguém foi ingrato comigo, então eu não ajudo mais. Fulano foi muito melindroso comigo, eu não vou ajudar mais. Ninguém reconhece e tal. O bem que a gente faz, ele será pago por Deus. Madre Teresa de Calcutá falava uma coisa maravilhosa. Ela falava assim, quando ela tinha alguma pessoa que ela ajudava, né, que demonstrava ali dentro uma grosseria ou ingratidão com ela, quando alguém questionava, ela falava, nunca foi entre eu e ele, é entre eu e Deus. Olha que coisa linda. Ou seja, todo o bem que a gente faz não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Esse é o bem. Nós temos, para quem gosta de música clássica, eu amo música clássica, amo ópera, nós temos 2 tenores espanhóis, Plácido Domingo e José Carreiras. 2 tenores excepcionais. Mas um catalão, ou seja, lá de Barcelona, né? E lá a gente sabe de como é difícil a rivalidade entre espanhóis e catalães. Quem conhece a Espanha sabe disso. E o Carreiras teve câncer de garganta. Imagina um tenor com câncer. E os recursos foram acabando ali dentro, e ele não tinha mais recursos, e de repente uma fundação recém-criada oferece para ajudar o Carreiras. Ajuda o Carreiras em todo o processo, né? Banca o tratamento dele na Europa, banca o tratamento dele nos Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo cria um instituto para ajudar outras pessoas com câncer. E só passado muito tempo, e com o José Carreiras recuperado, ele descobriu que quem fez tudo isso foi seu rival na ópera, Plácido Domingos. E ao ser questionado, ele não queria que fosse descoberto, mas foi descoberto, e ao ser questionado, Plácido Domingos só respondeu uma coisa, a voz do Carreiras é linda, eu não poderia jamais deixar com que aquela voz se calasse. Que coisa linda, né? Maravilhosa. Então, nós podemos concluir que somente através do amor, que é o bem em ação, portanto, o amor é o bem em ação, podemos trazer alegria e dias felizes aos nossos corações. Somente através do amor. E João diz, lá na primeira carta, no capítulo 3, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Essa lei do amor que Jesus nos trouxe, não foi Jesus só que nos trouxe. Todos os mensageiros do Cristo, ou seja, Cristo foi o governador, foi quem co-criou esse planeta juntamente com as forças divinas, todos os mensageiros que vieram antes trouxeram sempre essa lei, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, Confúcio, Platão, Sócrates, Elias, Moisés, Ismael, todos eles trouxeram a lei do amor. Porque essa é a mensagem que está desde o princípio. Só através do amor, do nosso amor mútuo, é que a gente vai conseguir paz. Pedro,
o outro apóstolo, nos diz, olha, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Jesus tem uma frase linda sobre isso, né, que o amor cobre a multidão de pecados. Então Pedro, né, também está nos dizendo aqui dentro, olha, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É o amor que vence o mal. É o amor que vence o mal sempre. Portanto, fazer o bem é aprender a amar. Aqui, esse belíssimo, né, essa verdadeira obra-prima do apóstolo Paulo sobre o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte que conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos em reflexo obscuro, como em espelho. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Acredito eu que nada foi tão resumiu tão maravilhosamente o amor que Cristo veio nos trazer do que essa carta tão maravilhosa, tão inspirada que Paulo fez aos Coríntios. E fechando a nosso bate-papo aqui, depois a gente abrindo para quem quiser conversar um pouquinho, Jesus, lá em João 13:34, Jesus diz: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Aqui Jesus mudou o patamar do amor. Lá, respondendo aos fariseus quais eram os maiores mandamentos, dos 10 mandamentos, Jesus reforçou o que Moisés escreveu em Deuteronômio, ao dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aqui, Jesus trouxe um terceiro mandamento: amai-vos como eu vos amei. Portanto, a nossa meta não é simplesmente amar ao outro como nós. A nossa meta é aprender a amar a cada um de nós, a cada uma das pessoas, como Jesus nos ama. Imagina qual a distância que nós estamos disso. Que o amor de Jesus abençoe a todos nós para fazermos o bem em qualquer circunstância, né? Meu muito obrigado a vocês, mas a gente vai continuar por aqui. Então, eu fico à disposição aqui dentro, a Leida pode colocar aqui dentro, mas fiquem à disposição, podem fazer perguntas aqui dentro, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. Vou ficar falando enquanto vocês quiserem aqui dentro comentar, ou falar qualquer coisa, ou conversar, vai ser para mim sempre uma felicidade aqui dentro, se eu puder tirar ou fazer alguma pergunta, tá? Peço a Leida que coloque para mim alguma coisa na tela, se tiver alguma pergunta, ou me chame a atenção, para que eu não passe batido. Então, a gente viu que a gente fala tanto em felicidade, né? A gente fala tanto em querer ser feliz, mas a felicidade só vem da prática do bem, né? Porque a prática do bem nos aproxima
de Deus. A prática do bem nos traz de volta ao aprisco do Pai. Jesus, naquela parábola da ovelha que se perde, da ovelha perdida, né? Jesus disse que faz uma promessa ao Pai, que nenhuma ovelha ficará para trás. Portanto, todos nós seremos sempre arrebanhados por aprisco do Pai. E só depende da gente, né? Não depende mais de ninguém, depende só de nós, né? No momento que a gente acorda, como o filho pródigo, e vê que na casa do Pai as coisas são muito mais fáceis, né? Então, a gente que busca felicidade lá fora, a felicidade está sempre perto da gente, né? A felicidade está sempre do nosso lado, e a gente tem sempre a oportunidade de fazer o bem. A gente faz o bem quando a gente dá um bom dia para alguém, a gente faz o bem quando a gente faz uma prece para o outro, né? A gente faz o bem quando a gente faz silêncio frente aos debates da emoção. A gente faz o bem quando a gente respira fundo e evita uma contenda, né? Então, tem sempre oportunidades maravilhosas de fazer o bem. Eu acho que isso que é o maravilhoso, é a gente descobrir. E aí a Graça está de parabéns aí pelo tema, né? Eu lembro que ela já me convidou para fazer essa palestra de hoje, até uns 2 meses. E quando ela colocou o tema para mim, eu falei, ótimo. Aí eu falei, você quer me dar um texto? Ela falou, não, você que sabe, eu prefiro trabalhar em cima do tema. Se você quiser também sugerir algum tema, mas o tema que ela mandou eu achei ótimo, né? Porque eu pude buscar isso, buscar extrair do Evangelho, e para mim está claro, como se tivesse uma confirmação de uma tese. Quando a gente vai fazer uma tese, a gente se propõe a qual vai ser o questionamento, e depois a gente vai buscar as evidências se esse questionamento se mantém. Portanto, fazer o bem, se a gente pudesse fazer assim, traz realmente felicidade? Fazer o bem traz felicidade? Como um questionamento. Eu diria para vocês, pelo menos da minha parte, fazendo esse estudo, para mim, preparando o estudo, ficou claro que fazer o bem, sim, traz felicidade. A felicidade que a espiritualidade diz, a felicidade possível, que é da gente atravessar aqui dentro e chegar ao final dessa caminhada terrena melhor do que a gente chegou. Essa é a meta. A meta não é a gente virar santo numa encarnação, porque isso não é possível, senão nós não estaremos aqui. Mas a meta é a gente sair daqui melhor do que a gente chegou, né? Fazendo com que a lei de Deus se manifeste. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Vou aqui dentro dar uma passadinha. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade aqui dentro. Dona Raimundo aqui dentro, com os amigos aqui dentro. Dona Aide está aqui, Vânia Maria está aqui. Graça a gente já viu aqui dentro. Luciana, minha tia Marilena. A Graça está falando aqui dentro, segue então o convite para outras palestras, com certeza. Gosto muito de você, Graça, você sabe disso. E pode convidar sempre aí dentro, que eu posso tranquilamente participar com vocês, né? Uma coisa que eu queria deixar aqui dentro, a gente já está chegando ao final, se alguém tiver pergunta eu ainda respondo, mas eu queria deixar para vocês uma sugestão. A gente lê mais a Bíblia. Não só o Evangelho segundo o Espiritismo, não só o Livro dos Espíritos, não só os livros, né, adicionais, o Pentateuco Espírita, ou os outros livros de Chico, tudo isso é maravilhoso. Mas vamos buscar na fonte. A primeira fonte está lá nos 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Vamos lá no Novo Testamento, vamos ler as cartas do apóstolo Paulo, cartas maravilhosas, cartas de Tiago, de Pedro, de João. Vamos ler Atos dos Apóstolos, um verdadeiro tratado, um histórico do cristianismo primitivo feito por Lucas. Vamos buscar lá dentro esse conhecimento, né? Vamos buscar, vamos ler, vamos estudar. Lembre-se, o nosso evangelho está aqui, segundo o Espiritismo, ele é o evangelho segundo o Espiritismo, ele é a explicação, o consolador prometido para explicar aquilo que está lá nos textos
anteriores. Então, vamos estudar um pouquinho, né? Vamos lá, vamos ler, vamos trabalhar. Isso funciona para a gente gerar uma sintonia para o bem. Quando a gente está fazendo boas leituras, nós estamos abrindo espaço aqui dentro, no nosso campo aqui dentro, na nossa atmosfera psíquica, para receber a ajuda do plano espiritual. E a gente está crescendo em desenvolvimento. Por isso que é bom ir lá. Vocês veem aí dentro, né? Se eu quisesse fazer 50 slides aqui dentro, só com versículos ali dentro, eu conseguiria facilmente, porque tem muita coisa maravilhosa ali dentro. Tem aqui dentro uns comentários, eu vou ler aqui. A Vanessa fala, quando a intenção das ações no bem é verdadeiro, o sentimento que brota é de gratidão, de muito aprendizado. Obrigado pelas reflexões. Tem uma coisa que só Deus e nós mesmos conhecemos. É as nossas intenções. São as nossas intenções. Ninguém sabe as nossas intenções. Se você pisar no pé de alguém e pedir desculpa, só você e Deus sabe se você realmente quis pisar no pé daquela pessoa ou não. Se você fez o bem, verdadeiro sentimento, se você fez bem, só você sabe qual a intenção desse bem que você fez. E com certeza, quanto mais despretensioso, quanto menos eu requeiro o reconhecimento do bem que eu faço, maior é a satisfação. O Osmildo, meu amigo, diz aqui dentro, como podemos fazer para não desistir de fazer o bem, quando parece que a humanidade quer se destruir? Nós precisamos cuidar de alguém que a gente tem controle. Nós mesmos, Osmildo. Nós mesmos. Então, a gente quer começar uma caminhada, ela começa do primeiro passo. E sempre o passo somos nós. Imagine que Deus dotou a cada um de nós com livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um presente divino tão forte que nem Deus quebra o livre-arbítrio nosso. Nem Deus. Então, se nem Deus quebra o meu livre-arbítrio, e o seu, Osmildo, de cada um de nós, como é que posso eu querer quebrar o livre-arbítrio de alguém para querer que ele faça o que eu quero? Por que eu digo que nem Deus? Porque se Deus interferisse no livre-arbítrio, as pessoas não se suicidavam, não tiravam a vida física. Portanto, tem alguém que eu posso trabalhar para fazer o bem, a mim mesmo. Eu não posso desanimar, porque Paulo disse aqui dentro, como a gente viu hoje, não desanimem de fazer o bem, porque a recompensa chegará através de Deus. Então, eu preciso fazer o bem sempre, a todo momento, com quem quer que eu possa, eu preciso fazer o bem. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, ali dentro, naquela dor, naquela angústia, naquela agonia, porque sabia que tudo que ele ia passar, quando chegam os soldados com Judas, Jesus olha para Judas e fala assim, aqui viestes, meu amigo. Até naquela hora Jesus fez o bem e chamou Judas de amigo. A Tânia faz um comentário aqui. Eu leio muito o Evangelho, ouço palestras, mas ainda é tão difícil para mim agir com mais amor e paciência. Tânia, a gente viu hoje Tiago nos lembrando que a fé sem ação é uma fé morta. Portanto, fazer o bem, sair de mim para fazer o bem para outro, é uma prática, é um hábito, é uma ação. Eu não preciso esperar dentro de mim vir um sentimento, uma emoção tão forte que me tire do imobilismo e me leve a agir. Não. Se eu sei que eu preciso fazer o bem, eu faço. O sentimento vem depois. A emoção vem depois, e depois o hábito se cria. A partir de que o hábito se criou, é automático. Então, a gente precisa fazer. Né? A gente também leu um texto aí dentro, aqui dentro que estava na Bíblia, que fala exatamente isso, né? Que comece hoje, que comece agora a fazer o bem. E você falou que dentro eu sei o que é certo e me emociono milhares de vezes e ainda não me faço lidar com o próximo. Difícil amar. É claro que o amor que Jesus espera de nós, que é esse amor, que a gente nos ame como ele nos amou, não vai ser nessa encarnação que nós vamos conseguir. Mas nós precisamos sair daqui amando mais. Amando mais.
E a gente precisa amar nós mesmos. A gente precisa se amar, a gente precisa se valorizar, a gente precisa ter a ciência de ser feliz. Quando a Graça colocou o tema, fazer o bem, né, para ser feliz aqui dentro, eu gostei do tema exatamente por isso. Porque nós precisamos aprender que buscar a felicidade é legítimo. Nós vimos que a espiritualidade diz para Kardec, a felicidade total nesse mundo é impossível, é uma utopia. Mas a felicidade possível, isso pode acontecer. Portanto, nós somos dignos dessa felicidade, portanto, a gente precisa se amar. O que adianta ser eu aquela pessoa que ajuda a todos, que ampara a todos, mas que me anulo, que não me valorizo, que não me acho merecedor de felicidade. Portanto, sempre a gente precisa começar com a gente. Então, se a gente quer amar o outro, não se esqueça o que Jesus disse, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Tem aquela, a gente quando viaja de avião, né, a aeromoça fala, se a máscara cair, põe primeiro em você, para você poder ajudar o outro. É um pouco do que seja o alto amor. Mais algum comentário? Então, agradecendo firmemente aqui dentro a Graça, a Aline, a Leida, o pessoal aí dentro da Casa do Caminho, estarei sempre à disposição de vocês, para que a gente possa ter outros encontros como esse, que sempre vão me deixar muito feliz. Vou convidá-los para a gente, então, fazer a nossa prece de encerramento aqui dentro, né? Como falamos tanto de fazer o bem, falamos tanto aqui dentro de praticar o bem, de caminhar, né, para Deus, em atenção a Deus fazendo o bem para a gente buscar a felicidade, e nós estamos aí dentro, né, no 8h30 da noite, aí dentro, então, vamos oferecer essa prece àquela que é o puro bem, àquela que é o puro amor, àquela que é o puro carinho, que é Maria Santíssima. Maria, a nossa Mãe Santíssima. Parece que fechamos os olhos, aguçamos os sentimentos e sentimos o seu perfume a nos abraçar nessa noite. Ah, Mãe Santíssima, como precisamos do seu colo, como precisamos do seu amor, da sua paciência, da sua tolerância, da sua candura. Vivemos momentos difíceis, vivemos um momento de uma transição planetária que aumentou numa velocidade enorme desde o último ano. Sabemos se estamos aqui, neste momento, vivendo todo este contexto, toda essa dinâmica, é porque fizemos para estar aqui. Sabemos que Deus, que é o nosso Pai, é soberanamente bom e justo. Portanto, tudo aquilo que precisamos viver, sejam por provas ou expiações, ou ainda em ações missionárias, o fazemos pela nossa própria consciência. Sabemos que Deus jamais castiga nenhum dos seus filhos, porque, como nos diz Jesus, Deus é amor. Mas nos dotou não somente do livre-arbítrio, mas nos dotou da consciência, aonde estão gravadas todas as suas leis. E assim a nossa consciência, em algum momento, ela nos cobra quando não fizemos o bem, quando deixamos de fazer o bem ou quando fizemos o mal. Assim, Mãe Santíssima, pedimos a Ti nessa noite, que nos ampare, que nos abrace. Tu sabes o que passa nos nossos corações, assim como Jesus sabe o que toca o coração de cada um de nós. Não os nossos desejos, mas as nossas necessidades, para que nós possamos caminhar com coragem, com firmeza de propósito, com a cabeça erguida, com a destra levantada e com bom ânimo. Que nós possamos, Mãe querida,
no adormecer do corpo físico dessa noite, continuarmos a nossa palestra, o nosso caminhar moral e espiritual com os bons espíritos e com os mensageiros da luz. Que assim seja. Gente, muito obrigado por vocês. Espero que tenha sido produtivo essa nossa 1 hora juntos aqui dentro. Espero que, ao meu exemplo, vocês também estejam convencidos de que fazer o bem é um caminho para a felicidade. Boa noite a todos. Graça, muito obrigado. Leida, pelo apoio, muito obrigado. Aline, também muito obrigado. Eu creio que vai ficar aí dentro no canal do YouTube da Casa do Caminho Simão Pedro, vai ficar gravada esse nosso bate-papo, esse nosso encontro. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Maria Santíssima cubra a nossa noite com seu perfume de amor e de carinho. Muito obrigado a todos, uma boa noite.